nós vamos ter os peelings enzimáticos. Eu falei um pouquinho na outra gravação para vocês sobre os peelings enzimáticos. E agora a gente vai para a parte dos peelings químicos, que são os peelings que a gente mais utiliza dentro de consultório. Os peelings químicos, eles são agentes químicos que vão promover ali uma lesão e eles vão atingir uma profundidade também de acordo com o grau dessa lesão. A gente tem os peelings que são divididos em alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos e polihidroxiácidos. Então, quais as características principais que a gente precisa saber em relação a um peeling para a gente entender como funciona determinados ácidos? A gente precisa entender a concentração. Então, a concentração do peeling, ela vai determinar, sim, a profundidade que esse peeling atinge e também o grau de destruição das células que esse peeling vai causar. A gente também tem o pH, que é o potencial de hidrogênio, e quanto menor o pH, maior a destruição e mais ácido esse peeling vai ser. A gente tem peelings que geralmente são... os peelings eles já começam a ter um pH mais ou menos abaixo de 6, tá? A gente tem o peso molecular também. Então, quanto maior o peso molecular, maior vai ser também essa molécula e menor vai ser a penetração desse ácido nos tecidos, né? Na epiderme, na derme. A gente tem o pK também, que é o número que vai medir a facilidade que uma molécula de ácido tem em desistir do seu próton ali na solução em que ela se encontra. Então, quanto mais baixo o pK desse ácido, maior a penetração desse ácido também. Então, o ácido, para poder penetrar ali até uma derme papilar ou até a parte mais superficial de uma derme reticular, a gente vai depender aí da concentração dele, do peso molecular e do pKa desse ácido. E isso tudo a gente consegue modificar dentro do laboratório, justamente focando ali na região em que a gente quer atingir. Então, aqui, ó, são as profundidades. A gente vai ter os peelings superficiais, que vão estar atingindo a epiderme ali na parte córnea, e também até a parte ali da estrutura, né, da camada basal da epiderme. A gente vai ter os peelings médios, que vão atingir ali na derme papilar superior, na parte mais superficial da derme papilar, e também ali na parte mais inferior da derme papilar. E a gente vai ter os peelings profundos, que já chegam ali naquela região de derme reticular média, ou só naquela parte ali superficial da derme reticular. Então, a gente vai ter os alfa-hidroxiácidos. Os alfa-hidroxiácidos, eles são substâncias que são provenientes de frutas e também de outros alimentos. Os alfa-hidroxiácidos também fazem parte de um grupo de compostos orgânicos que vão ter ali em comum a hidroxila na posição alfa da sua estrutura química. Eles têm moléculas maiores, então os alfa-hidroxiácidos são mais difíceis de penetrar durante a aplicação, né, ali nas camadas. Os peelings mais conhecidos dos alfa-hidroxiácidos são o ácido mandélico, o ácido glicólico e o ácido lático. São peelings que a gente realiza de uma forma bem superficial e geralmente a gente trabalha os alfa-hidroxiácidos numa concentração de 20 a 70%. Então, os alfa-hidroxiácidos também vão ter como características a modulação do gradiente do pH da epiderme e vão trazer ali uma esfoliação e a regeneração epidérmica, que é aquele turnover celular que a gente falou. Então, além disso, a gente vai ter uma redução do pH na superfície da pele, a gente vai ter uma redução da coesão de corneócitos, que são os queratinócitos que já perderam seu núcleo, a gente vai ter uma restauração de uma camada córnea mais compacta e a gente vai ter uma indução dessa proliferação celular, que é esse turnover celular. A gente tem os beta-hidroxiácidos. Os beta-hidroxiácidos são mais solúveis em lipídios, então é uma ótima escolha para pacientes que têm uma pele mais oleosa e eles penetram mais profundamente que os alfa-hidroxiácidos. Então, eles promovem aí também uma separação dos corneócitos.
O beta-hidroxiácido mais conhecido que a gente tem hoje em dia é o ácido salicílico, que é aí um peeling muito utilizado e também muito utilizado dentro da cosmetologia. A gente tem os polihidroxiácidos também, tá? Os polihidroxiácidos, eles são moléculas maiores, então eles também têm um tempo de penetração maior, parecido com os alfa-hidroxiácidos. Quando a gente trabalha com polihidroxiácidos, geralmente são peelings que a gente tem que deixar na pele do paciente durante bastante tempo. Os polihidroxiácidos são provenientes dos cereais e o mais conhecido que a gente utiliza em consultório é a gluconolactona, que é um peeling que a gente acaba fazendo geralmente para pacientes que têm uma rosácea, que têm uma pele com dermatite, uma pele mais sensível, justamente porque o intuito dele é promover uma hidratação dessa pele. Então, a gente tem o ácido pirúvico. O ácido pirúvico ele foi um peeling muito utilizado antigamente. Hoje em dia a gente não usa muito ácido pirúvico sozinho, tá? O ácido pirúvico ele é a forma estrutural mais simples de um cetoácido e ele vai possuir um grupo carbonila no lugar da carboxila dentro da sua estrutura química. Ele é o menos hidrofílico dos ácidos e ele vai ter uma maior penetração. Ele tem uma molécula menor. Geralmente, quando a gente formula ácido pirúvico, a gente dá uma prioridade a formular ele entre 40% e a 70%. Quanto maior a concentração, mais vai penetrar esse ácido. Eu, particularmente, não uso ácido pirúvico hoje em dia dentro do consultório como peeling, mas é muito bom para se utilizar em formulações cosmetológicas ou até mesmo para você passar ali num home care para o paciente. O ácido pirúvico ele precisa ser neutralizado. A neutralização a gente faz com água gelada ou a gente vai fazer com uma mistura ali. Eu gosto de manipular na farmácia de manipulação bicarbonato a 10%, tá? Líquido. E vocês conseguem manipular para poder fazer a neutralização do peeling. Alguns peelings vão precisar ser neutralizados, tá? O ácido pirúvico, eu costumo pedir aí para que fique uma média de 5 minutos na pele do paciente. Depois de 5 minutos, você pode neutralizar. Vocês, assim, se quiserem usar, eu recomendo que usem o ácido pirúvico na formulação de 40%, tá? É um ótimo peeling para quem tem manchas, também para tratar um pouco melasma. Então, assim, é ótimo também para ser usado como peeling e também para ser usado dentro do home care do paciente. Como hoje em dia a gente tem peelings mais robustos para o tratamento de melasma, esse é o motivo pelo qual eu não uso muito ácido pirúvico. A gente tem o ácido glicólico também, que é o alfa-hidroxiácido mais conhecido e mais utilizado como peeling. Ele vai ter uma ação queratolítica na pele e ele vai ter uma ação esfoliante. Então, ele vai estar ali promovendo aquela diminuição da adesão dos corneócitos. O ácido glicólico em porcentagens menores, que já é o uso que a gente usa lá na cosmetologia, ele tem uma ação antibacteriana, tá? Então, a gente acaba conseguindo usar ele para peles aí que tem mais oleosidade ou mais acne ativa. Eu gosto de usar o ácido glicólico para pacientes homens, porque promove ali uma diminuição dessa camada córnea. Os pacientes homens, eles tendem a ter uma camada córnea mais espessa, então a gente consegue posteriormente trabalhar melhor com o uso de ativos. E o ácido glicólico, eu gosto de utilizar ele na concentração de 20%, porque se torna mais seguro, tá? Apesar de que hoje em dia a gente tem formulações dele também até 50%. O ácido glicólico ele precisa ser neutralizado, então a gente também aplica ele por 5 minutos e depois a gente neutraliza com bicarbonato a 10% ou com a água gelada. Eu gosto do ácido glicólico, gosto dele para pacientes masculinos, que a gente precisa fazer ali uma diminuição dessa espessura dessa camada córnea. Gosto de utilizar ele também para pacientes que têm uma pele mais oleosa ou que têm uma pele mais acneica. É um ácido muito bom e que a gente consegue trazer um resultado muito bacana para o paciente ao longo do tempo. A gente tem o ácido mandélico, tá? Que é um alfa-hidroxiácido que tem uma larga molécula e ele tem uma penetração lenta. Então, eu gosto do ácido mandélico para peles sensíveis. Ele é muito bom
para trazer aí para pacientes com rosácea, pacientes com dermatite atópica, pacientes que têm alguma alergia a peeling. O ácido mandélico, ele não costuma trazer aí uma descamação da pele do paciente, mas eu já vi alguns pacientes descamarem com ele. Então, é importante avisar isso para o paciente. Ele faz uma leve esfoliação da camada córnea e ele também tem um efeito bactericida. O ácido mandélico também é um peeling bom para ser utilizado no corporal, tá? Pacientes que têm axila mais escura, virilha mais escura, a gente consegue fazer sessões do ácido mandélico para melhorar. Eu uso o ácido mandélico na formulação a 20% e eu acho que dá um resultado bem legal e se torna muito seguro. O ácido mandélico, existem algumas literaturas que falam que ele não precisa ser neutralizado. Eu acabo neutralizando ele, tá? Eu deixo o paciente 20 a 30 minutos com peeling no consultório e aí eu faço a neutralização. A gente tem o ácido salicílico, que é aí o beta-hidroxiácido mais conhecido. Ele vai ter um efeito esfoliante e queratolítico e ele pode ser utilizado nas concentrações de 10 a 30%. Eu uso muito ele em 20%, tá? Gosto de usar ele para pacientes com pele oleosa e pele acneica. Então, eu acho que dá aí uma ajuda muito grande para o paciente. Nas baixas concentrações, que é o que a gente utiliza ali dentro da cosmetologia, ele vai ter um efeito antimicrobiano. O ácido salicílico, ele é um peeling que dá para você utilizar em todos os fototipos, é um peeling seguro, e ele causa um efeito de falso frosting. Então, o que seria o falso frosting? É aquela sensação, né, de que está causando ali aquele frosting do peeling ata. Só que não é um frosting. São algumas partículas de ácido salicílico que se cria. A gente chama isso de cristais de salicílico. É um peeling que dá um pouco de queimação na pele, mas o paciente não pode abanar, tá bom? Então, assim, não pode abanar por quê? Porque senão esses cristais vão ser inalados e pode causar salicismo. Esse peeling não é indicado para pacientes que tenham alergia a ácido acetil salicílico e ele é ótimo para acne comedogênica, que é aquela acne lá do grau 1. Não é um peeling que precisa ser neutralizado, então você passa e paciente para casa, vida que segue. Mas é um peeling que, dependendo ali do paciente, vai descamar. Então, tem que avisar isso para o paciente para ele poder seguir ali um pós bem cuidado. A gente tem a solução de Gersner. A solução de Gersner é um peeling muito antigo, mas é um peeling que é muito, muito bom, principalmente para quem tem melasma, tá? A solução de Gersner é um peeling que a concentração dele é 14% de ressorcinol, 14% de ácido salicílico, 14% de ácido lático e etanol, tá? Então, assim, eu gosto muito da solução de Gersner. Eu uso bastante, hoje em dia eu uso a solução de Gersner em muitos pacientes e eu acho que vocês também devem ter esse peeling em consultório, porque vocês vão ver que isso vai ajudar muito vocês. Outra possibilidade que a gente tem para a solução de Gersner também é que a solução de Gersner é um ótimo pré-peeling, né? Como a solução de Gersner tem uma penetração um pouco mais rápida, ela acaba sendo uma boa opção para você passar na pele do paciente e você colocar outro peeling por cima. Isso vai melhorar a permeabilidade do peeling. O peeling vai descer de forma uniforme, tá? Então também dá um resultado muito legal. Eu gosto de passar nos pacientes que têm melasma a solução de Gersner e depois deixar secar e depois passar o retinóico, o ácido retinóico por cima e pedir para o paciente lavar daqui 8 ou 6 horas, depende do grau de sensibilidade da pele do paciente. Dá um resultado muito legal e a pele do paciente fica outra. A gente tem o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico, ele é essencial para você ter em consultório, seja na forma de peeling ou na forma injetável, tá? Até porque toda vez que tiver alguma intercorrência que cause alguma HPI, o ácido tranexâmico muito provavelmente vai ser o único que vai conseguir te ajudar.
Então, vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o ácido tranexâmico. Ele é o que a gente chama de uso off-label. Então, o ácido tranexâmico ele não foi criado aí com o intuito de tratamento de pele e ele ainda é um uso off-label. A gente sabe que ele é um antifibrinolítico, então ele é uma medicação, mas alguns estudos, né, mostraram que ele tem ali uma melhora para a pele. A gente consegue ver isso também na prática clínica. Entretanto, a gente não tem aí muito bem elucidado ainda como que funciona o mecanismo de ação do ácido tranexâmico em relação à pele. Eu gosto muito de utilizar o ácido tranexâmico para HPI, para melasma, para coloração e hiperpigmentação da pele naturalmente, porque ele é o único ácido que ele consegue, de fato, chegar na derme. Então, se a gente tem uma pigmentação que foi jogada para a derme, ele vai conseguir tirar. Ele tem uma maior penetração e ele realmente, assim, conforme você vai fazendo no paciente, você vai vendo uma melhora muito grande. A gente não faz um peeling de ácido tranexâmico sozinho. Geralmente a gente acaba fazendo formulações do ácido tranexâmico com outro tipo de peeling. É muito comum vocês verem ácido tranexâmico com retinóico, ácido tranexâmico com tio glicólico, justamente porque ele auxilia esses peelings que não conseguem chegar ali naquela camada da derme. A gente vai ter o ácido tioglicólico também, tá? Ele é um beta-hidroxiácido. A gente usa muito o ácido tioglicólico. O ácido tioglicólico é da família do ácido glicólico com a presença de um enxofre na sua estrutura química. Então, o ácido tioglicólico ele vai ter um efeito esfoliante e ele vai ter um efeito queratolítico também, tá? O ácido tioglicólico, ele tem um poder que a gente chama de quelar a hemosiderina. Então, quando a gente tem um rompimento de um vaso, existe uma pigmentação que fica ali naquela região, que dá aquela pigmentação mais amarronzada para a região, meio azulada, dependendo da espessura da pele do paciente. Essa coloração é a coloração de hemosiderina. Então, o ácido tioglicólico, ele consegue trazer, né, esse poder de quelar essas hemociderinas. Então, para a região de olheira, onde a gente tem muitos vasinhos, é assim, perfeito que se use o ácido tioglicólico. Eu uso ácido tioglicólico a 10% e eu gosto de usar ele associado ao ácido tranexâmico 3%, tá? O ácido tioglicólico, a partir de 10%, de 10 a 12%, que é a maioria das formulações, precisa ser neutralizado com água gelada ou com o bicarbonato a 10%, tá? O ácido tioglicólico, você vai passar no paciente ali naquela região ali dos olhos e o paciente, na primeira sessão, ele vai ficar 5 minutos. A cada sessão que o paciente for fazendo, você vai aumentando 5 minutos para poder realizar. É um peeling que tem um odor muito característico de enxofre, então vocês podem pedir aí na farmácia de manipulação a versão dele sem o odor. Acaba saindo um pouco mais caro, mas às vezes é melhor para o paciente. Então, a gente tem o ácido tricloroacético. O ácido tricloroacético, vocês vão ver muito ele na literatura como ácido TCA ou ácido ATA, tá? Ele é um ácido carbônico triclorado e ele vai possuir ali um efeito de coagular proteína. E o nível de profundidade do tricloroacético também depende da concentração dele. O ácido tricloroacético, a gente consegue usar ele de 10 a 50%, sendo que o nível de 50%, né, o grau de 50%, é um pouco mais arriscado de se utilizar. Então, eu recomendo que vocês tenham em consultório 10%, porque ele é um peeling que ele constrói camada. Então, vocês vão ver que a cada frouxing que vai dando dele, a gente sabe que ele está penetrando cada vez mais. Ele tem uma lenta absorção, então ele é um peeling que demora para a gente fazer em consultório quando a gente quer construir camada, justamente porque a gente tem que ficar esperando esse frouxing. Ele é um peeling que eu gosto muito de trabalhar. Hoje em dia que a gente não tem o fenol, o ácido tricloroacético consegue substituir muito bem o fenol, com bem menos riscos.
A única coisa que eu falo é, o ácido tricloracético, se você vai fazer ali um frosting mais avançado, eu não indico que ele seja utilizado em pacientes com fototipo alto. A partir do fototipo 4, eu já não indico, tá? Até o fototipo 3 pode fazer sem problema. Em cima de melasma, eu não indico também que faça frostings muito grandes, para não causar ali uma irritação da região, mas pode usar ali ele passando uma camada pelo rosto todo para poder trazer aí uma melhora para o paciente. Eu costumo dizer que o ácido cloracético ele é um regenerador tecidual, porque o que esse peeling faz, nenhum outro faz, e para mim, na minha opinião, ele é melhor do que o fenol. Justamente porque ele traz uma segurança maior do que o fenol, ele não é hepatotóxico, ele não é cardiotóxico, e ele traz aí um resultado muito bacana para o paciente num período mais curto. Então, o ATA ele é um peeling que você vai realizar até mesmo numa camada mais profunda e o paciente em 7 dias já está muito bem. Então, a recuperação é muito tranquila. Eu gosto de associar ele, passar uma camada ali na pele do paciente, passar o retinóico por cima e mandar o paciente para casa. Então, aqui, ó, a gente consegue ver os 3 graus de frosting que o ATA causa, tá? Então, essa primeira foto, essa foto A, é o primeiro grau de frosting, que ele está mais superficial. A gente vai ter um fundo com eritema e a gente vai ter uma leve névoa se formando. No grau 2, que é a foto B, a gente já vai ter menos eritema nesse fundo e a gente já vai ter ali uma névoa maior se formando na pele do paciente. E na foto C, você não vê o eritema no fundo, que é o frosting mais profundo que tem do ATA, mas você vai ver ali apenas essa grande névoa na pele do paciente. E a gente tem o ácido retinóico, que é o peeling mais famoso e o peeling coringa aí para todo mundo. Então, o ácido retinóico é da família dos retinoides, ele vem da forma ativa da vitamina A, tá? Então, ele é parente aí também da isotretinoína, da tretinoína. Então, o ácido retinóico ele tem como função a prevenção de metaloproteinase, que são aquelas proteínas que acabam degradando o colágeno. Ele tem também aí como função aumento da produção de colágeno tipo 1. Ele consegue fazer uma compactação do extrato córneo, então ele vai reduzir ali a espessura desse extrato córneo. Ele aumenta a deposição de GAGs, né, que são essenciais ali para a matriz extracelular. E ele tem um efeito antioxidante e uma diminuição também no número de corneócitos. O ácido retinóico ele é muito utilizado para tratamento de fotoenvelhecimento induzido por raios ultravioleta. E o ácido retinóico também foi padrão ouro assim durante anos para tratamento de melasma, justamente por conta aí de todo esse efeito que ele consegue. Ele é muito bom como clareador também, tá? Eu gosto muito do ácido retinóico. É impossível você trabalhar com peeling você não ter um ácido retinóico dentro do seu consultório. Eu gosto muito de trabalhar com ácido retinóico a 10%. Algumas formulações trabalham a 8%, mas eu gosto de trabalhar com ele a 10%. E eu gosto de trabalhar com ele associado ao ácido tranexâmico a 3%, tá? O ácido retinóico, ele tem efeito até 12 horas na pele. Então, o mínimo que você pede para o paciente é 4 horas e o máximo é 12 horas. E aí você vai ter que conhecer a pele do seu paciente. Se eu vejo que é uma pele que aguenta mais, que é uma pele que não é muito sensível, eu já peço para ficar 6 horas. No retorno, né, na próxima sessão, viu que não ficou, foi super tranquilo, ficou tudo na moral, eu peço já para poder ficar 8 horas, tá? Eu, particularmente, raramente eu peço para ficar 4 horas, só se eu ver que o paciente tem uma pele mais sensibilizada. Aí sim eu peço as 4 horas, ou se for um paciente também que não anda muito assim com protetor solar, etc. É um ácido que não necessariamente vai causar descamação, mas pode ser que cause, tá? E é normal também que ele cause uma descamação até em regiões onde ele não foi aplicado, porque ele penetra na pele e ele vai se expandindo. É um ácido muito bom, é um peeling muito necessário que se tem em consultório, tá, gente? E a gente vai ter o ácido fênico, que é o fenol.
Na outra turma que eu dei essa aula, a turma perguntou muito sobre o fenol, porque tinham muitas dúvidas em relação ao fenol. O fenol, ele é um peeling muito antigo, tá? Eu diria aí que ele foi talvez um dos pioneiros aí dentro do peeling. Ele é um peeling que a gente teve diversas reformulações, então a gente tinha o fenol light, o fenol modificado e o fenol tradicional. O light era mais ou menos aí uma porcentagem de 30% até 44%. O modificado já era 44%, e aí dependia também de como era a formulação que a pessoa estava usando. E o tradicional já era de 88%, que se faz em centro cirúrgico com o cardiologista junto. Então, qual é o problema do ácido fenol? Aí do peeling fenol. Ele é um peeling que ele tem uma grande hepatotoxicidade, uma grande cardiotoxicidade. Então, o peeling de fenol, mesmo em concentrações baixas de 35%, a gente não consegue fazer ele no rosto todo de uma vez. O ideal é que o fenol seja trabalhado por partes, tá? Você faz uma região, manda o paciente para casa, depois ali de um tempo, né, de 4 a 6 meses, você vai lá, faz outra região, justamente porque tem essa absorção aí pelo fígado e também por conta do coração. O ácido fênico, ele consegue desnaturar a proteína, ele inativa as enzimas como as metaloproteinases e ele aumenta a permeabilidade das membranas celulares. Então, aí a gente consegue depois trabalhar muito bem também para poder permear ativos. O ácido fenol também induz a morte celular, então aí, né, a gente vai ter aí uma destruição bem maior. Claro que o ácido fênico, ele realmente, assim, tem que ter uma... Eu acho que, assim, a Anvisa precisa ter mais cuidado com quem de fato pode realizar esse peeling. Eu não acho que deveria proibir alguma profissão de realizar, mas eu acho que deveria ter aí algum meio de conseguir distinguir quem pode fazer e quem não pode fazer. Justamente porque é um peeling que você precisa ter mais prática, você precisa ter mais conhecimento clínico, e é um peeling que você faz por etapas. Então, não é só ir lá e aplicar o peeling, não. Tem um pré-peeling que a gente precisa fazer, tem um pós-peeling. Então, tudo isso conta muito também na recuperação do paciente. O fenol faz falta, não vou dizer que não faz, porque ele faz, mas pode ser aí que em algum momento ele volte. Atualmente é proibido a venda do fenol e também é proibido que se faça propaganda com fenol, tá? Então, é um peeling que, mesmo também se estivesse liberado, não é um peeling que eu traria para ensinar para vocês, justamente porque vocês ainda estão aprendendo, vocês estão caminhando aí dentro da parte de harmonização, e esse é um peeling já bem mais avançado. Mas é importante que vocês entendam o que é o fenol, por que o fenol está proibido, e né, vocês precisam saber o básico de todos os peelings, então o fenol também não pode ser deixado de lado. Então, qual é o método de aplicação que a gente vai ter do peeling? O peeling ele pode ser feito com um pincel ou com brush, tá? E eu peço que sempre realize a proteção das regiões sensíveis com a vaselina pastosa. Cantinho do nariz, cantinho dos olhos, a linha d'água dos olhos, cantinho da boca, para poder evitar que o peeling acabe entrando nessas regiões e cause uma queimadura para o paciente. Aqui tem algumas formulações de pré e pós-peeling para vocês, tá? Então, isso aqui ajuda muito vocês terem manipulado para poder fazer para o paciente. O pós-peeling, eu gosto de mandar para o paciente também para casa. Se possível, já tentem ter isso no consultório manipulado para mandar para o paciente, porque o paciente ele não vai manipular, não, sendo bem sincera. Muito difícil ele manipular. Então, a gente tem aí ingredientes no pré-tratamento que vão ajudar a gente a ter uma redução já dessa camada córnea e fazer esse peeling penetrar de uma forma mais uniforme e penetrar por completo no rosto. Então, a gente vai ter hidroquinona, tretinoína e ácido lático, que são aí alguns ativos que conseguem trazer essa redução, esse preparo da pele. A gente tem o tratamento de acompanhamento também, tá? Que já é aí para o pós,
onde a gente vai ter hidroquinona, tretinoína, hidrocortisona e ácido lático. A hidrocortisona é para poder ajudar na inflamação que vai causar na região. A gente tem uma fórmula também sem tretinoína, para quem tem aí alergia a retinol ou retinoides. Então, a gente vai ter a hidroquinona, o acetato de tocoferol, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, para o pré-peeling, tá? E isso aqui serve para antes e pós, tá? Peeling. E a gente também vai ter antes e pós com a tretinoína, que é aí a hidroquinona, o acetato de tocoferol, o ácido ascórbico e a tretinoína para realizar aí para o paciente. Eu, particularmente, gosto mais da Fórmula 1, principalmente pelo uso da hidrocortisona. A hidrocortisona faz bastante diferença no pós do paciente. Quais cuidados eu peço para o paciente? Protetor solar físico, após o peeling. Protetor solar físico é todo protetor que tem aí o mineral no nome. Eu acabo sempre indicando o GIM mineral, que eu gosto desse protetor. É um pouquinho caro, mas eu acho que vale muito a pena para o paciente. Obviamente, sempre falo para o paciente também que o protetor solar é acima de FPS 50. Abaixo disso, melhor nem usar. Peço 15 dias sem exposição solar, sem praia, sem piscina. Peço o uso de hidratante. Eu sempre acabo pedindo Bepantol ou Cicaplast. Eu dou mais preferência para o Cicaplast. Se o paciente achar um pouco mais caro, eu falo que pode usar o Bepantol. Ou pode usar Bepantris também, que é a mesma formulação do Bepantol. E peço sem exposição a fontes de calor. Isso inclui vapor de comida, vapor de água quente, vapor de forno, vapor de secador. Então, tudo isso também vai contar, tá? Quais são as intercorrências que a gente pode acabar tendo com o peeling? Efeito rebote de melasma, isso pode acontecer. Queimadura por conta de exposição solar ou também por conta de vapores quentes na região de aplicação. Alergia, que pode acontecer como, por exemplo, com ácido retinóico ou com ácido acetil salicílico, né? Que é aí o paciente que tem alergia a essa medicação que vai ter alergia ao peeling salicílico. Discromia, que pode ocorrer com o ATA ou com o fenol. Com o ATA é mais difícil, porque você tem que penetrar realmente muito profundamente. O fenol era mais fácil fazer aí discromia. HPI, que pode acontecer, principalmente se o paciente tem ali, né, questão do fototipo. Cardiotoxicidade e morte, no caso do fenol. Até as 5 primeiras intercorrências a gente consegue tratar. As 2 últimas não dá para tratar, infelizmente. Mas, como só ocorre com o fenol, vocês estão aí tranquilos, vão poder dormir em paz. O que eu recomendo? Intercorrência. Desonida, que é uma pomada por 10 dias, passa 2 vezes ao dia no rosto. Cicaplast da La Roche, pode passar Cicaplast na cara à vontade. Eu gosto de passar também aquela água termal, e aí fica a critério do paciente qual ele quer comprar. A Vichy tem uma água termal que eu gosto, então a água termal vai ajudar a acalmar um pouco a pele durante esse processo. Muita compressa de gelo e muito protetor solar, tá? Não pode de jeito nenhum, se tiver uma intercorrência, expor nem a fonte de luz dentro de casa. Quais protocolos eu indico para tratamento dos pacientes? A gente sabe que gerenciamento de pele a gente tem que mesclar aí todos os tratamentos que a gente aprendeu para a gente conseguir um resultado mais significativo. Quando se trata de flacidez, eu indico o uso de bioestimulador, indico o uso de Restylane Skin Booster, indico microagulhamento, o peeling ATA e ultrassom microfocado. Quando o paciente vem com queixa de fotoenvelhecimento, eu indico peeling ATA, indico peeling retinóico, Restylane Skin Booster, ultrassom microfocado e bioestimulador. Então, assim, para fotoenvelhecimento, o dano maior é na parte mais externa da pele, então na camada mais superficial.
Então, a gente precisa remover aí um pouco dessa pele, né, com ATA e com retinóide. Se a gente começa a trabalhar muito no bioestimulador, foca muito nisso, vai demorar um pouco para esse resultado ser mais visível. Isso acaba deixando o paciente um pouco frustrado. Para cicatriz de acne, eu recomendo Restylane Skin Booster, microagulhamento, peeling ATA, peeling retinóico, Sculptra, e eu recomendo Sculptra nesse caso, não recomendo Radiesse, não recomendo Eleva. Sculptra, porque o Sculptra tem um mecanismo de ação para trazer aí matriz extracelular, então ácido hialurônico, que a gente precisa também nesses casos. E subcisão. Cicatriz de acne é essencial, subcisão, tá? Se a queixa do paciente for manchas no rosto, peeling ATA, peeling retinóico, solução de Gessner, ácido tranexâmico e ácido lático, tá? Então, mancha, a gente faz peeling. E também tem que usar o tratamento em casa, né? O home care, a prescrição. Eu sei que vocês já tiveram aula de prescrição, então vocês já conseguem passar para o paciente também algumas coisas para usar em casa. Quando a gente faz microagulhamento, vocês também podem fazer peeling retinóico junto, tá? Microagulhamento, como eu disse para vocês, hoje em dia a gente dá prioridade para um microagulhamento que não sangre. Então, vocês podem fazer aí o microagulhamento e pode ser lá o microagulhamento com o peeling retinóico e pedir para o paciente tirar daqui 8 horas. Vai dar um resultado muito mais satisfatório. Paciente novo que quer aí começar a tratar. Indico fazer o skin booster, o microagulhamento, peeling retinóico e fazer aí um sculpt anualmente para a gente poder fazer um banco de colágeno. Combinações de peeling para a gente ter aí no nosso consultório. A gente pode fazer peeling ATA e peeling retinóico, tá? A gente pode fazer a solução de Gessner primeiro e depois fazer o peeling ATA, uma camada só, pelo amor de Deus, que a solução de Gessner já vai fazer ele penetrar mais. A gente pode fazer aquela fórmula que eu falei para vocês, do ácido tranexâmico com o peeling retinóico, e a gente pode fazer também essa técnica do microagulhamento com o peeling retinóico. Então, ó, aqui eu vou pedir só para que vocês não tirem nenhum print, nada, nem foto, tá? Dos pacientes. Como vocês podem ver, essa aqui é uma paciente que ela não gosta muito de tratamentos mais injetáveis. Então, por exemplo, toxina botulínica não era uma possibilidade para ela. Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi trabalhando aí com o peeling retinóico associado ao tranexâmico. A gente fez 4 sessões nesse caso, para poder ir melhorando principalmente essa mancha que ela tem em cima da sobrancelha, que foi uma mancha de herpes zoster. É muito difícil o paciente ter herpes zoster no rosto, mas depois que ele tem, acaba ficando essas manchas. E o peeling retinóico conseguiu melhorar bem essa coloração aqui dessa mancha. Deu uma leve amenizada nas rugas dela, mas assim, já é um grau de rugas um pouco mais avançado. Então, a gente precisaria também de outras técnicas de indução de colágeno. Como ela não permitia, a gente só tinha realmente o peeling retinóico para poder trabalhar essas sessões. Protocolos para peles sensíveis, tá? E rosácea. Eu indico que faça o Restylane Skin Booster, porque ele dá uma ajuda bem grande em peles sensíveis. E indico também fazer o ácido mandélico, porque vocês vão ver que vai ajudar bastante a pele do paciente, principalmente se esse paciente tem rosácea. E aqui, caso clínico, tá? Essa que sou eu. Eu geralmente eu não boto a minha foto do depois, porque essa aula é presencial, e aí vocês conseguem ver o meu rosto. Caso alguém queira ver meu rosto, pode ver no meu Instagram, porque eu esqueci realmente de botar uma foto minha depois. Mas eu tive muita acne, tá? Muito provavelmente eu tive muita acne decorrente do aumento de dihidrotestosterona, porque eu comecei a fazer academia na época e, enfim, exercício físico acaba aumentando um pouquinho o nível de testosterona no paciente. E eu sempre fui uma paciente que eu sempre tive uma testosterona mais baixa.
Então, quando eu comecei a ir a fazer academia, eu não usava nada, tá? Não aplicava nada, mas eu tenho certeza absoluta que a minha hidrotestosterona na época aumentou, porque mesmo fazendo alguns exames eu vi que a minha testosterona deu uma leve aumentada, e isso foi suficiente para minha cara estourar de acne. No meu caso, o que ajudou muito foram os tratamentos com peeling, mas o mais essencial foi o Roacutan, tá? Por que que eu trouxe isso para poder alertar vocês? Eu era uma paciente que eu não tenho hiperpigmentação. Eu não tenho HPI. Qualquer coisa que estoura no meu rosto ou no meu corpo não hiperpigmenta. Mas as minhas acnes já eram acnes que elas não começaram lá no grau 1. Já foram acnes que foram diretamente aparecendo no grau 3. E eu tinha muita acne nas costas, que é onde a gente tem mais glândula sebácea. Então, no rosto, até que eu tinha menos do que nas costas. Mas nas costas também eram acnes de grau 3. E eram acnes que doíam quando encostava no meu rosto. E assim, é o que eu falo, nem sempre o dano da acne vai ser, assim, o dano psicológico vai acompanhar o grau da acne. Não era uma coisa que me afetava, porque eu sabia que dava para resolver. Então, na época eu não era formada, eu estava ainda na faculdade de biomedicina. Quem tratou o meu caso foi um dermatologista, até porque eu precisei tomar Roacutan. Eu tomei uma dose bem baixa de Roacutan, me deu alguns efeitos adversos, mas eu falo que eu não trocaria por nada no mundo. Inclusive, na época, eu ainda brincava que eu trocaria parentes meus por uma caixa de Roacutan, porque a diferença que fez na minha pele foi surreal. Então, muito provavelmente essa acne ia piorar, no meu caso. O dermatologista, na época, já tinha me alertado sobre isso também, que a acne ia piorar. Eu tentei outros tratamentos antes, não deram solução. Então, eu usei Roacutan durante 6 meses e foi suficiente para mim. Eu nunca mais tive um grau de acne novamente, até porque eu tenho uma pele normal, então a minha pele não tem essa tendência de ter acne, mas foi essencial. Depois, assim, que eu me formei, depois de passar por isso, eu entendi que realmente existem casos que a gente não consegue tratar, que a gente precisa encaminhar para um dermatologista. Mas eu fiz muito peeling nessa época, os peelings também, de certa forma, ajudaram, tá? Eu tenho algumas cicatrizes de acne nas costas, mas como eu não uso blusa aberta, não uso nada, não me incomoda. Então, para mim, tudo bem. Aqui é um caso já de uma paciente que tem aí um grau de fotoenvelhecimento muito alto, tá? Então, ela é uma paciente que ela fumou durante muito tempo, ela fuma até hoje. E o cigarro, ele acaba muito com a pele, principalmente por conta da poluição ali da fumaça do cigarro. Já é um caso que a gente precisaria trabalhar aí com bioestimulador e principalmente com peelings mais profundos, trabalhar um átomo frouxing maior e associado ao retinóide. O Traformer também dá um resultado legal, só que assim, o caso dela se torna até mais difícil porque ela fuma. E paciente que fuma, é muito mais complicado você ter um estímulo de colágeno adequado. Então, isso também precisa ser conversado com o paciente. Aqui, já é uma paciente que eu atendi de cicatriz de acne. Então, vocês conseguem ver que tem cicatriz box scar, tem cicatriz ice pick e tem cicatriz rolling stone. Então, ela tem todos os tipos de cicatrizes. E no caso dela, o mais ideal seria o fenol, para a gente atingir uma profundidade maior. Como a gente não tem o fenol, nesse caso eu recomendaria ir algumas sessões do ATA em um Frouxin 2 ou 3. Indicaria o 2, porque ela tem um tipo de pele que muito provavelmente vai hiperpigmentar. E indicaria o selamento com ácido retinóico. Depois que reduzisse um pouco mais essas acnes, essas cicatrizes, né? Aí sim a gente poderia fazer uma subcisão com um bioestimulador, e eu indicaria o Sculptra, e começar com as sessões de microagulhamento associado ao retinóide. Já é um caso mais difícil. A acne, quando ela está ativa, o dano psicológico não tende a acompanhar o grau da acne.
Quando tem cicatriz de acne, geralmente o dano psicológico acompanha o grau da cicatriz, tá? Então, principalmente em mulheres, acaba trazendo um dano psicológico muito grande. Então, é um caso que tem uma sensibilidade aí muito grande para se tratar. Aqui já é um caso de melasma, tá? Então, como vocês conseguem ver, o melasma, ele não é uniforme, né? Não tem um tamanho também muito bem definido, um formato, mas a gente consegue ver onde ele acaba. Então, o que que a gente consegue fazer aí em relação ao melasma? Esse é um melasma epidérmico, a gente vê porque ele é um melasma mais clarinho também. Então, a gente consegue aí trabalhar um retinóico com tranexâmico, a gente consegue fazer uma solução de Gesner, principalmente também um uso em casa, e vocês vão ver que vai melhorando muito. É complicado, porque como o melasma tem aí diversos fatores, nem sempre a gente consegue melhorar tanto assim. Hoje em dia eu indico muito Lavian para tratamento de melasma, porque eu ainda vejo um resultado mais significativo dependendo do melasma do paciente, se for um melasma muito persistente. Ou seja, aquele melasma que você já tentou tratar diversas vezes e não deu uma melhora. E essa aqui é outra paciente minha, tá? Um grau de fotoenvelhecimento muito alto, uma paciente que se expõe muito ao sol. E eu digo que tem um grau de fotoenvelhecimento muito alto porque olha a região dos olhos dela como é que tá. Na época que ela tirou essa foto, ela tinha 58 anos. Acho que era 58. Essa foto já tem alguns anos. Ela foi a primeira paciente, né? Tá comigo até hoje, é minha mãe. E vocês conseguem ver que ela tem um peso facial, mas principalmente na qualidade da pele dela, ela tem uma pele mais desidratada, tá? Ela tem algumas rugas estáticas e ela tem melasma. Então, assim, ela tem o melasma, não é um melasma controlado e ela é uma paciente que ela usa hidroquinona há mais de 10 anos. Então, o melasma dela também é muito difícil de tratar por conta dessa hidroquinona. Mas o fotoenvelhecimento, principalmente na região dos olhos, é muito grande. Então, no caso dela, o que que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer o ATA com o retinóico, o ATA até no frouxing maior nessa região dos olhos. A gente consegue fazer o ATA também nessa região da glabela, o ATA nessa região do bigode chinês, que a gente já tem uma ruga estática. A gente consegue fazer bioestimulador posterior à linha dos ligamentos para poder aumentar um pouco mais, né? Trazer um pouco mais de efeito lifting para esse rosto. A gente consegue fazer ultraformer, que é ultrassom microfocado. No caso dela, a gente consegue fazer até um macro focado para reduzir um pouco o tamanho do rosto, né? Diminuir um pouco esse peso tecidual. E a gente consegue fazer muito skin booster aí. Muito. Como ela tem melasma, e é um melasma já mais chato de tratar, eu não entraria com microagulhamento nesse primeiro momento. Eu entraria com um ATA, por conta da região dos olhos. Posteriormente, faria uma solução de Gesner com um ácido retinóico, para a gente conseguir ir melhorando aí a qualidade dessa pele e muito tratamento home care, tá? Quando a gente fala de tratamento de pele, vocês precisam ter em mente que o tratamento de pele, ele precisa ser contínuo e ele precisa ser associado. Não dá para a gente fazer só um bioestimulador e esperar uma pele maravilhosa. Não dá para a gente fazer uma sessão de peeling e esperar uma pele maravilhosa. A gente precisa fazer uma associação de tratamento e a gente precisa ter um tratamento contínuo. Então, eu falo que para uma pele boa, uma pele saudável e uma pele bonita, o paciente precisa fazer 50% em consultório e 50% em casa. Então, não dá também para fazer no consultório, não usar nada em casa, não usar protetor solar, não fazer o home care direitinho. Justamente porque pele é uma coisa complicada de tratar. Pele não é fácil de tratar e requer tempo, requer muita paciência e requer muito cuidado.
Mas agora eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar muito mais confiantes para poder tratar a pele do paciente de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, na segunda-feira a gente vai conversar um pouquinho sobre, tá? Essas dúvidas. Mas vocês também podem me mandar pelo meu Instagram. Eu não respondo muito o WhatsApp, mas eu acabo respondendo muito mais no Instagram. Então, vocês podem me mandar as dúvidas de vocês por lá também, tá? E qualquer coisa, só entrar em contato.